Desde o princípio, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, participando ativamente no conselho de toda a criação. No Antigo Testamento, enxergamos a sua atuação. Por meio dele, somos criados, pois o Espírito de Deus nos fez e o sopro do Todo-Poderoso nos deu a vida. Nele encontramos sustentação, mas também encontramos a unção. Unção que desce como óleo precioso, unção que faz toda a diferença. Despedaça o jugo, rompe empecilhos, desfaz a resistência, destrói as fortalezas de Satanás, quebranta os corações, levando os contritos a Deus e fazendo do homem falho um canal para o cumprimento de seus desígnios eternos. Sim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as fracas para confundir as fortes. Escolheu as vis e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Quem pode compreender a mente de Deus? Ele faz e está feito. Ele toma o homem, põe nele o seu Santo Espírito e faz desse homem um depósito da santa sabedoria, do santo entendimento e do santo conhecimento para cumprir propósitos. Sem essa unção, não conseguimos cumprir a vontade do Pai. Sem essa unção, não podemos ser boca de Deus, pois é o seu Santo Espírito que nos capacita a falar, a lutar, a permanecer de pé e a andar. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eu, Gideão, com pouca experiência, o menor da casa de meu pai, se sentia fraco, pequeno, imperfeito. Eu não me via como um guerreiro, mas o Senhor me viu. Ele me viu e me chamou. E as palavras dele ecoavam dentro de mim. O Senhor é contigo, homem valente. Valente? Eu nunca me vi assim. Era difícil acreditar que Deus escolheria alguém como eu. E ao olhar para as minhas limitações em minha alma, eu cheguei a fazer provas com Deus. E Ele, conhecendo as minhas estruturas, fez questão de demonstrar que não seria pela força de meu braço e nem por quem eu era, mas pelo segredo. E sabe qual era o segredo, igreja? Era o seu Espírito sobre mim, me conduzindo a escolher 300, usar cântaros e tochas, e me revestindo de coragem para lutar. Sim, o Senhor me revestiu de ousadia, e desde aquele dia,
nunca mais eu fui o mesmo homem. Eu era órfã, sem nome, sem nobreza. Jamais imaginei que meus passos me levariam ao palácio e que um dia eu usaria uma coroa como esta sobre a minha cabeça e que a minha voz seria ouvida diante de um rei. Um decreto de morte foi lançado contra o meu povo e eu poderia me calar, eu poderia me esconder. Mas algo dentro de mim me encorajava. Eu precisava me posicionar, assumir minhas raízes. E então eu convoquei todo o meu povo para juntos tomarmos posse de duas armas muito poderosas: o jejum e a oração. E então me coloquei diante do rei. A estratégia não foi minha, ela veio do céu. E por essa razão eu achei graça diante dos olhos dele. Sim, igreja, a menina improvável nas mãos de Deus, ela se torna rainha. Ele me levantou de um anonimato, me escolheu em meio a tantas e fez de mim um instrumento de livramento. E sabem por que tudo isso aconteceu? Por causa da presença. Sim, a presença do Espírito Santo dele agindo em mim. Eu era o menor da minha casa, estava esquecido atrás da malhada, pois era pastor de ovelhas, ignorado por minha família e desacreditado por todos. Mas o Senhor me viu. Quando cheguei em casa, que vi o profeta com óleo, fiquei sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento, os pensamentos do Senhor ao meu respeito estavam a se cumprir. Então, o óleo escorreu sobre a minha cabeça, a unção veio e tomou conta de todo o meu ser. Minha vida mudou por completo. Meu louvor já não era mais o mesmo. Assumi desafios, passei a andar nas alturas do Senhor. E quando pisei em vales escuros, não temi. Não temi, porque a graça e a unção de quem comigo estava me fazia avançar. Sim, desde o momento em que o Espírito Santo do Senhor passou a habitar em mim, nunca mais fui o mesmo. Hoje, quando eu olho para as batalhas que venci e para o trono que ocupo, eu sei que não foi por minha inteligência ou pela habilidade das minhas mãos, foi porque o Espírito Santo do Senhor Jeová está sobre mim. Eu era apenas um pescador comum. Porém, tudo mudou quando um dia ouvi o chamado do Senhor Jesus dizendo: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Caminhei com ele por 3 anos. Vi muitos milagres, ouvi suas palavras, e até de forma inesquecível caminhei com ele sobre as águas. Mas eu falhei. Logo na noite em que ele foi preso, eu neguei por 3 vezes. Caindo em mim, chorei amargamente, voltando à velha vida do passado. Mas ele nunca desistiu de mim. Após ressuscitar, ele mandou me chamar, me perdoou e ainda me confiou as suas ovelhas. E agora eu, que o havia negado, tinha recebido uma missão, a missão de anunciar a salvação. Como cumprir uma missão tão importante, sendo apenas um falho e limitado pecador? Mas foi nesses momentos de dúvida em que eu me recordei da promessa. Eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador e fique com vocês para sempre. E ainda
antes de subir aos céus, ele disse: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ao obedecermos a sua voz, no dia de Pentecostes, tudo se cumpriu. O Espírito Santo veio sobre nós como um som de um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios. Foi nesse momento em que eu me levantei, o meu coração se enchia de ousadia, e em minha boca foi posta uma palavra: Jesus, Ele é o Cristo crucificado e ressuscitado. Nesse dia não foram 10, não foram 100, não foram 1000, foram cerca de 3.000 pessoas que se arrependeram e foram batizadas. E eu, que era apenas um pescador indouto, cheio do Espírito Santo, Ele me fez um pescador de almas. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Hoje a minha maior alegria, meus irmãos, amigos do Evangelho e convidados, é entrar por aqueles portões, ser cumprimentado nas ruas e praças pelos meus irmãos. A paz do Senhor, irmão Felipe. Aleluia. Por quê? Porque não foi sempre assim. Por 25 anos eu andei afastado dos caminhos do Senhor, mergulhado no charco de lodo. Eu fui tão profundo que eu não tinha mais forças para voltar. Escravizado pelo pecado, pelos vícios. Mas minha mãe e minha irmã, que faziam parte de uma campanha evangelizadora, tal qual eu estou hoje, tal qual esta que vocês veem. Ela orou 25 anos
incessantemente pela minha libertação. Aleluias. E numa reunião de oração, do mesmo jeito que o pregador, o pastor de ontem falou, antecedendo a saída ao campo, ela cansada, orava ao Senhor em pensamento e dizia: meu Deus, eu tenho orado 25 anos por esses 2 filhos e não tenho visto nada. Eu tenho orado, clamado e chorado. Eu tenho visto vida se rendendo aos teus pés. Então eu vou parar de orar e eu vou viver o Salmo 37. Eu vou entregar ao Senhor, porque o Senhor vai fazer. O Senhor vai quebrar as cadeias. Eu vou descansar no Senhor, crendo que o Senhor satisfará os desejos do meu coração. Naquela mesma hora, meus irmãos, Deus levantou um vaso, olhou para ela e disse: mulher, eu tenho contemplado as tuas lágrimas. Durante esses 25 anos eu tenho ouvido a tua oração. Parece que só precisava ela descansar. E ele disse: mas para que saibais que eu sou dono do tempo, da vida e da morte, em 15 dias eu trarei, não um, mas os teus 2 filhos varões para os meus caminhos. Aleluia. Não passou 15 dias, e meu irmão vindo de Caruaru para cá, ele foi vítima de um assalto e o carro capotou, ele se livrando 4 vezes. Deu PT no carro, o carro se amassou todinho, e ele não teve um arranhão junto com a esposa dele. Aleluia. E ele viu naquele momento o que Satanás queria fazer, porque ele conhecia a palavra, como eu também. E disse: o Senhor está me dando uma chance, eu vou voltar para ele o mais rápido possível. E minha mãe alcançou a primeira vitória. Nos 7 dias, no 8º dia, eu fui atropelado também. Não foi por um carro não, foi pelos céus. Eu fui bombardeado com tanta gente pregando a palavra de Deus para mim, que eu não aguentei e me rendi. Aí você pode perguntar: então foi por causa da oração da sua mãe que Deus mudou a sua vontade? Não. Deus não muda vontades. Deus não interfere no livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E através da oração da minha mãe durante 25 anos, Deus quebrou as cadeias que me aprisionavam. Aleluia. Ele me deu forças. Ele disse: eu te tiro daí com a destra da minha justiça. Aleluia. Naquele momento, eu pedi ao Senhor uma chance. E pedi a Ele também. Eu disse: Senhor, eu vou voltar para os teus caminhos, mas faz um pedido, eu te faço, Senhor. Faz uma coisa. Faça com que minha esposa seja também alcançada. Trabalhe no coração dela. E pedi até a Ele: não deixe durar 25 anos não. Aleluia. E num domingo de EBD eu ia passando aí na frente. E entrei nessa igreja. E quando terminou a EBD eu falei com o presbítero e disse: eu quero confessar o nome de Jesus, porque eu neguei Ele um dia. E eu quero confessar diante da igreja. Porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Aleluia. Glória. E quando eu confessei, ele orou por mim. Para minha surpresa, quando eu abri os olhos, estava minha esposa aos prantos, chorando, confessando Jesus como Salvador. Aleluia. Glórias a Deus. Ele ainda faz, meus irmãos. Ele ainda faz. Por isso a importância de uma campanha evangelizadora. Quantas almas tem aí se perdido? Aleluia. Mas Ele tem levantado um exército poderoso. Glória a Deus. E é assim, do jeito que Ele fez comigo, que Ele quer fazer com você, que me ouve esta noite, que nos ouve esta noite, com os teus entes queridos, os teus parentes. Por isso não desista dos seus familiares. Não desista daqueles por quem há tanto tempo você tem orado e dito: faz muito tempo, na hora certa Deus vai fazer.
porque Ele fez isso comigo. E você também vai poder dizer, porque para Ele nada é impossível. E você vai dizer, foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.